não sei, 3-0, foi acontecendo, né? Tem um lance no começo do jogo que a torcida do Grêmio queria um pênalti no Soteldo. Se marca esse pênalti, talvez a história fosse outra, porque ficou 3, olha, pesado, hein? Pesado. Aí entra, vai ficar só 1-0, entra o Charles, faz um gol. E, impressionantemente, o único que nunca parece que não quer ser substituído é o Memphis. Ele vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Saiu no embrolho ali e tal, correu o risco de ser expulso, que eu achei que ele foi separar uma briga, mas às vezes o cara acha que ele poderia achar o árbitro que ele estava brigando, mas enfim, ele fica em campo e ainda faz um golaço, se despede com um golaço de bicicleta. O gol mais bonito do campeonato foi o do Alejandro, né? Porque é uma votação popular e também é um gol de bicicleta. É o que a gente está falando. Se tivesse mais rodada, eu não sei se esse também não ia estar competindo. O do Alejandro. Aquele gol de falta do Memphis também, da linha lateral da área, que foi um baita gol. Contra o Bahia. Um golaço contra o Bahia. Bahia. É difícil de fazer. Esse agora, aquela pancadona. Não. Tem muitos gols bonitos, enfim, mas o Alejandro levou, craque, mas é muita craque, história. E o Garro dizendo assim, e aí ele tava me falando, vamos ver o ano que vem, tem que melhorar esse time ainda. Ele tá assim, ou seja, ele tá com vontade, né? Sim. Aí eu falei para ele, posso fazer um particular? Pode. Falei, cara, do jeito que você é técnico e joga bem, Garro, eu acho que você apanhou um pouco no campeonato. Ele não, os juízes são muito ruins, eu apanho e eles não veem. Ele falou pra mim. Porque o jogador de categoria no Brasil leva a sarrafada. Leva a sarrafada. E é incrível, ele não leva tanto assim, né? Nem tem esse levantamento, número de faltas que ele sofreu. Mas eu acho que ele aguenta, ele não é muito de desistir de se jogar. Com o Fábio Santos, né? Ele não é tão pequenininho não como aparece na TV. Ele não é alto, mas ele tem... Ele é forte, ele é mais alto que eu tenho 1,76, ele deve ter 7,7 por ali, 7,7 para 7. Não é tão pequenininho não. Mas enfim, ele tá muito animado pro ano que vem, querendo mais. Então, assim, talvez a gente comece o ano, dependendo de quem é o Corinthians... Bom, dependendo se vai ter impeachment, independentemente, vai ter presidente contínuo, né? Se contratar mais e ficar com essa turma... É outro que a gente vai começar a botar naquela lista lá de cima. Vai entrar sim. Você vai começar a falar Botafogo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, e aí põe o Corinthians, não põe... Mas eu acho que é diferente. Assim, claro que 9 vitórias seguidas é uma marca muito significativa, né, Pascoal? Teve uma evolução de modelo de jogo, de futebol, de muitas coisas. Mas eu entendo ainda esses outros clubes com um modelo de negócio mais sólido. Claro que o campo é surpreendente e é maravilhoso para o futebol, mas eu vejo o modelo de negócio desses outros mais estruturado do que é o Corinthians hoje. Porque o Corinthians consegue, nessa temporada, aumentar a sua dívida em 350 milhões. Por isso que tem 2 impeachments na pedida do presidente do Corinthians. Um por conta do patrocínio, que está a ação lá na polícia, para virar uma ação penal, precisa a conclusão da polícia. E o outro que está dentro do CORE, Conselho de Orientação e Fiscalização do Corinthians, que acha que é uma gestão temerária, com pouca justificativa dos gastos e com muitos gastos que entendem que não são correspondidos com aquilo que foi aplicado. É claro que a torcida do Corinthians está falando assim, poxa, mas o time encaixou. O time está... Poxa, vocês estão falando em dívida? Claro que eu estou falando de dívida, porque o Corinthians pode atingir 2 bilhões de dívida. Mas já tem quase 30 milhões lá na caixinha, tá? Não, aí é uma outra coisa, porque o da caixinha que vai pagar o estádio tem que pagar 660 milhões. A da caixinha do estádio, do que a torcida do Corinthians está ajudando para pagar, são 660 milhões. O Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, tem uma dívida ativa de quase 2 bilhões. Mas ele tem, é isso que faz uma diferença, Pascoal. Por isso que às vezes, porque o Cruzeiro se recorreu ao SAF, como é que estava o Botafogo? As dívidas eram menores, mas a arrecadação também é muito menor. Sim, para pagar as dívidas, entendeu? Sim. O Corinthians arrecada 1 bi. Estou devendo 2, mas eu arrecado 1 bi. Às vezes o clube está devendo 600, mas arrecada 50 milhões só.
Aí para você cobrir, vai ficar, é mais difícil, aí se recorre a uma SAF. O problema do Corinthians, aquela válvulinha que sai, é igual tanque de carro. Tem carro que gasta mais... É igual a minha conta bancária, Não, aí você liga pro seu pai. Não, mas a arrecadação... Aí você liga pro seu pai. A arrecadação ali... A água que está saindo, a torneirinha, é mais fluxo do que a água que está entrando. O fluxo é maior do que aquela torneirinha que está abastecendo. Mas sabe o que é o bom disso, pra gente ir pro intervalo? Vou só ouvir o Silas. É que o jogador, quando ele está em campo, ele não está pensando em nada disso. Ele está pensando onde é que vem a bola do Depay, como é que o Garro vai se movimentar. E pode ser, sim, que essa briga que a gente está falando aqui, apesar de toda essa estrutura, aconteça, Silas. Não, e se ganha, é o que a gente acabou de falar. Encobre um montão de coisa e quem está lá na oposição querendo arrumar confusão tem que ficar quieto. Porque quando está perdendo, a oposição tem sempre razão. Claro. E agora que está 9 vitórias, a oposição vai falar o quê? E aí a situação vai falar, não, mas esses, mesmo tendo coisa errada, eles vão falar, não, esses caras estão querendo derrubar a gente. E a torcida vai com quem? O time está ganhando, filho. Não, é o que. Só mais um detalhe, eu nem perguntei ao Garro e ele elogiou o Ramon. Falou, então vamos ficar com o professor para o ano que vem para melhorar? Eu falei, você gosta do professor? Não, muito bom, tem umas, tipo assim, umas sacadas, ele usou outro termo, muito boas e tal, pela experiência dele. Enfim, gente, vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo, às 8 horas, acaba uma eleição. Não sei quem vai ser presidente e vai ter acabado o programa. Não atropela meus assuntos. Não. Samir, traga a próxima estrela de 2025. A patrocinadora do Corinthians quer trazer um novo midiático. Tá? Presta atenção. A gente não pode ficar soberbo, né? Com esse final de ano. A patrocinadora do Corinthians quer trazer 2 midiáticos para o clube em 2025. Não estou falando que são nomes, mas assim, são 2 titulares. Um zagueiro e um atacante, tá? Ou meio atacante. Se vai trazer, é isso que eu falo, eu não vou cravar. Mas eu já trouxe essa informação e muita gente confirmou. Eles gostaram muito do retorno que o Memphis deu, tá? O Memphis, ele, enfim, tem dado um retorno de mídia maravilhoso. Eles gostaram da ideia e querem ajudar o Corinthians. Outro motivo que faz a patrocinadora ajudar o Corinthians é o fato do Corinthians ter sido fiel à patrocinadora no momento mais difícil dela, que foi o momento das investigações, de gente presa, aquela coisa toda. Então isso deixou a relação bem estreita e saudável, tá? Então a gente vai ter um grande jogador, entendeu? Se vamos ter 2, vai depender muito das negociações. O Corinthians mantém conversas com o Sérgio Ramos ainda? Mantém conversa com o Sérgio Ramos. O Corinthians tem conversa com o Pogba? Nunca ouvi falar, tá? Mas eu não duvido que o Corinthians possa começar a negociar com o Pogba, sabe por quê? Porque essa diretoria, ela ouve muito as redes sociais. E eu vou falar um negócio para vocês, o Memphis Depay é um cara que as redes sociais já sugeriam ele no Corinthians. Digo, o torcedor corintiano, o Memphis lá, ninguém quer o cara. Tô mentindo? Antes do Corinthians contratar o Memphis, antes de eu chegar com a notícia oficial da negociação proposta que o cara tinha gostado, né, que explodiu, foi o dia que explodiu, antes disso, você já via torcedor falando, tem um Memphis aí, sugerindo, o cara tá treinando separado. Vocês viram ele lá? Eu lembro de uma postagem dele em Mônaco, na França. Ele tava em Mônaco, se eu não me engano, não é isso, gente? Me corrijam se eu estiver errado. O Memphis todo fortão, treinando em Mônaco. O cara tá lá, até agora não acertou com ninguém. E eu lembro que eu trouxe, no dia da bomba, eu falei, gente, o Corinthians só tem um rival para contratar o Memphis Depay, só um concorrente, se chama Sevilha. Aí eu lembro que no dia seguinte eu vim com a notícia boa. O Sevilha, o Memphis recusou. Porque o Memphis tinha uma proposta para ganhar um pouquinho menos no Sevilha. Ele pensou, vou ganhar menos no Sevilha, que é um clube que eu não vou ganhar nada, não vou chamar atenção. E o cara falou, vou viver uma experiência nova e ainda vou ganhar mais no Corinthians. O cara é gênio. Entendeu? Cara, gênio, né? Então, assim, eu tinha sugerido ele aqui no almoço da Fiel, Lucas Melquiades, estava em Mônaco. Então, gente, é um cara que
em uma praça mesmo, treinando, né? Vocês estão lembrando disso, né? A Carla Viviane. Samir, não sei se você concorda, mas o Fabinho Soldado também foi uma das melhores contratações do Corinthians. Acho que a mudança começou por ele, sim. Eu trouxe esse... Fala do Soteldo, vamos falar do Soteldo. Corinthians se reúne com o Soteldo em Poá, tá? Ou Porto Alegre. O Corinthians se reuniu com o Soteldo em Porto Alegre. Foi um representante do Corinthians que se reuniu com o Timão, com um representante do Timão que se reuniu com o venezuelano, atacante Soteldo, onde o Corinthians venceu o Grêmio por 3-0, tá? O José Martínez também fez lobby para o Soteldo acertar com o Corinthians no ano que vem. O Corinthians realmente está super interessado no Soteldo. O Corinthians quer o Soteldo para 2025. O Corinthians já passou, né, o desejo de contar com ele. O Corinthians, inclusive, conversou sobre valores com o Soteldo, isso é uma informação importante, sobre questão de salário, tá? Foi um representante, repito, né, que conversou com o baixinho Soteldo para ele jogar no Timão em 2025. E é uma informação, essa informação que eu vou dar, eu já trouxe para vocês no Almoço com a Fiel, mas na audiência rotativa do canal Café do Setorista, gente, deixa o like aqui, tá? Vamos bater 3 mil simultâneos agora. Na audiência rotativa do canal Café do Setorista, eu quero informar vocês que o Soteldo, ele disse que quer jogar no Corinthians, tá? Ele colocou isso para uma pessoa que eu não posso falar quem é, claro. Entre Santos, Grêmio e Corinthians, ele quer o Corinthians, tá?